Bem-vindos a mais um vídeo do canal Tempos de Encontro. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que Jesus ensinou quando ele participou de um almoço na casa de um fariseu. Isso, ali em Lucas 14, está escrito que Jesus, num sábado, ele foi fazer uma refeição na casa de um fariseu. Eu imagino que foi um almoço depois da sinagoga, do encontro na sinagoga, que talvez acontecesse de manhã. E vamos supor que fosse um almoço, uma refeição, e naquele encontro, naquela visita, Jesus ensinou algumas coisas. Ele ensinou basicamente 3 coisas. Ele falou uma coisa de modo mais coletivo para todos os convidados daquele almoço. Ele falou uma coisa particular para o anfitrião da casa, né? Aquele fariseu que era um dos referenciais, um fariseu importante naquela comunidade. E em terceiro lugar, Jesus conversou e ensinou um dos convidados, né? Então foi uma palavra coletiva e 2 individuais. E hoje em dia, esses ensinamentos são para todos que têm ouvidos para ouvir. Então, o que Jesus conversou lá na casa do fariseu? Primeiro ele falou com os convidados, né? O ensinamento coletivo. Ele deu aquela parábola sobre quando você for convidado para um banquete de casamento, não procure se assentar nos primeiros lugares. Jesus estava ensinando o quê? Né? Jesus estava ensinando o princípio da renúncia, de você abrir mão da busca de honra, né? Honra pessoal. Não, você abre mão disso, mas é assim, preste atenção, você abre mão para agarrar outra coisa. Isso é muito importante. Você abre mão de buscar honra e você passa a buscar o quê? Buscar o reino de Deus, buscar a vontade do Pai Celeste. Percebe? Você abre mão de uma coisa para agarrar outra, né? Que é o mais importante, a única coisa realmente importante, que são as coisas celestiais. Então Jesus ensinou isso para os convidados, porque ele percebeu que o pessoal ali na casa do fariseu, na mesa, né? Que eram aquelas mesas baixinhas da época, que as pessoas tinham que se reclinar, o pessoal queria se sentar nos melhores lugares. E Jesus percebeu isso e já trouxe esse princípio aí, da renúncia, de não buscar honra, mas sim buscar as coisas celestiais, né? E é o princípio da humildade, de você ter a consciência que você é um ser necessitado de Deus. E ponto. Você não busca mais nada. Você busca a ajuda de Deus. É isso que você precisa e nada mais. Depois, Jesus conversou com o anfitrião, né? Que era o fariseu que convidou ele, estava na casa dele. Jesus falou para ele um ensinamento mais direto. Ele disse, olha, quando você for fazer um banquete, você não convide os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos ricos. Convida quem? Convida o quarteto da miséria. Aleijados, cegos, mancos. Tem mais um que eu esqueci. Tem 4 tipos de situação que Jesus fala, você chame essas pessoas. Aleijados, cegos, mancos. Enfim, pessoas que não têm como retribuir. Jesus está ensinando, abra mão das recompensas terrenas e imediatas e agarre as recompensas celestiais. Novamente, Jesus traz o referencial celestial, de não buscar coisas aqui na terra. Primeiro ele falou sobre buscar honra, abra mão disso. E agora ele fala, abra mão de buscar recompensa, que aliás são 2 coisas relacionadas. E isso ele falou para o anfitrião. E em terceiro lugar, Jesus se dirigiu para um convidado que estava ali na mesa. Em um dado momento teve um convidado que falou, puxa, feliz daquele que come pão, né, no reino de Deus, né, participar do banquete do reino. Eles estavam ali numa refeição e o cara fez o paralelo, falou uma verdade. Feliz daquele que participar do banquete no reino. Ele falou uma coisa boa. Mas Jesus, nesse comentário, embora ele fosse verdadeiro, né, o conteúdo dele pelo menos,
Jesus ele percebeu uma oportunidade para falar algo muito importante, que é o seguinte, uma verdade. Jesus foi realista. O que Jesus falou? Ele disse, olha, realmente eu imagino que Jesus possa ter falado isso. Feliz aquele que participar do banquete no reino. Mas a realidade é que a maioria não quer participar. Só que em vez de falar assim diretamente, Jesus contou uma parábola, que é a parábola do grande banquete, de um homem que vai fazer um banquete e convida as pessoas, mas na hora do banquete, as pessoas começam a dar desculpas, né? E a parábola conta 3 tipos de desculpa. Um comprou um campo, outro comprou juntas de bois, né? Ou seja, 2 desculpas sobre negócios. Né? Eles não poderiam participar do banquete por conta dos negócios, do trabalho. Comprou um terreno, comprou bois que eram usados na agricultura, né? No arado, usava-se o boi, né? Para arar a terra, o carro de boi. E tinha um terceiro tipo de desculpa, que aí era a pessoa falou sobre casamento. Eu me casei e não vou poder ir na festa. Ou seja, Jesus está falando o quê para aquele convidado ali? Né? Lembrando que Jesus estava ali na casa do fariseu, Jesus agora está conversando com um dos convidados e Jesus contou essa parábola, que talvez mais de uma pessoa escutou, né? Quem estava ali do lado, mas Jesus se dirigiu para esse convidado, né? Que havia falado, feliz aquele que comer pão no reino. E aí Jesus contou essa parábola, olha só, as pessoas dão desculpas para não entrarem no reino de Deus, né? Elas dão vários tipos, ou os negócios, os relacionamentos. Jesus está ensinando esse princípio, não dê desculpas, né? Se você for convidado para participar do reino dos céus, não dê desculpas, abra mão, seja dos negócios, seja de relacionamentos, abra mão disso para agarrar o reino, agarrar o rei, né? A vontade do rei, agarrar no sentido de se comprometer, porque a gente se submete ao rei, a gente se joga nos pés dele, né? Mas a gente agarra o compromisso, né? Jesus está falando sobre isso. Em outra ocasião, Jesus fala sobre a pérola do reino. Então, pessoal, é isso que eu tinha para conversar com vocês sobre esses 3 ensinamentos de Jesus na casa do fariseu. Se você continuar lendo o capítulo 14 de Lucas, o texto narra uma outra ocasião em que Jesus está com uma multidão e Jesus ensina sobre a renúncia. Jesus conta outras parábolas, né? A parábola da torre, da guerra. Jesus fala claramente o princípio da renúncia. Você pode ler lá em Lucas 14, mas por hora eu quero destacar essa conversa na casa do fariseu, um almoço bem acalorado no sentido dos assuntos, né? No sentido de que Jesus ele está preocupado em trazer as verdades do reino, né? Mas ele fala de um modo sábio, dentro das estratégias celestiais. Ele conta parábolas, ele protege a mensagem para aqueles que não querem dar atenção. Então Jesus conta uma parábola simples. No caso do anfitrião, ele falou de modo direto, né? Isso também cabe destacar que Jesus falou. No caso do anfitrião, Jesus falou com ele diretamente, olha, dê banquete para as pessoas que não podem retribuir, para o quarteto da miséria, né? Que eu falei, os aleijados, os mancos, os cegos, né? E tem mais um que eu esqueci. É isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal. Um abraço.